Muito bem. Então agora é esperar a convidada, professora Joana, entrar para poder começar a live. Ela acabou de entrar, então vamos convidá-la para participar. Agora é só ela aceitar o convite. Esse processo típico de... E aí, E aí, tudo bem? uh, Tá tranquila? tudo sob controle. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda nessa nossa conversa. Obrigada. É bom falar contigo, é bom estar dividindo esse momento aí com você. Primeiro, né, agradecer aí por ter aceitado o convite para a gente conversar. Eu acho que Eu que agradeço. é importante a gente ter essa oportunidade de poder não apenas dar oportunidade para que os professores falem e se manifestem, mas também permitir que haja esse diálogo e essa chance para os alunos, né? Porque quem está ali no front, que são os professores, precisam ter voz para apresentar o que eles veem, o que eles percebem e fazer os ajustes que são necessários no momento tão atípico da educação. Então, é muito bom. Quero agradecer aí quem já está chegando, quem já está presente. O Tiago está aí, o Física é a Titi. Física é com Hoje é Titi da minha vez. Massa. A Silvânia também está aí. Ela, direto de Portugal, aí prestigiando a gente. E vou apresentar, então, né, a convidada, a Joana Harry, é professora da rede pública, da rede privada de Minas Gerais, é uma pessoa que tem formação técnica em meio ambiente, também tem formação, tem graduação em comércio exterior e em geografia, leciona geografia e tá aí para dividir um pouco da experiência dela e a gente fazer uma análise, uma discussão com algumas questões que são do Enem, principalmente pensando no processo de transversalidade, né? A temática que perpassa não apenas uma única prova, mas que perpassa, às vezes, anos de prova, e é isso. Também, só para falar um pouco do processo, né? Eu sempre tento falar, o Enem esse ano tem uma edição digital, então, além do Enem impresso, tem a versão digital, que está acontecendo em caráter experimental, e para um número limitado de candidatos, em torno de 100 mil candidatos, o que é uma iniciativa que vem a calhar, porque chega num momento em que todo mundo está vivendo uma situação muito atípica de ensino e aprendizagem, e tá aí, né? Continua sendo um momento tão atípico que os estudantes estão tendo que se virar, né? Que estudar dentro das condições que são possíveis. Nós sabemos que as condições não são fáceis, né? Você, Joana, pode falar disso um pouco melhor do que eu, mas há uma carência de acesso à internet, há uma carência de material disponibilizado para os alunos, e mesmo o material que foi disponibilizado, ele ainda é um material que não atende todo o conteúdo que deveria ser visto para enfrentar o Enem. Então, queria que você, né, antes da gente entrar propriamente na análise de Claro, questão, que você falasse um pouco dessa sua percepção. sim. Bom, primeiro, Amilcar, quero agradecer a oportunidade, o convite. Não é todo dia que um doutorando nos convida para bater papo aqui ao vivo, né? Para quem não sabe, o Amilcar é formado em letras na UFMG, tem mestrado e faz doutorado em Portugal hoje. Bom, a gente está tendo visita de alguns colegas ilustres aqui, Marilu, Claudinha.
O Titi, que eu já cansei de assistir, agora é minha vez de me ver. Bom, essa questão do Enem digital, né, ela veio num momento que a gente ainda está se adaptando ao ensino digital, né? Eu acho que veio muito atropelado, para falar assim, não é democrático. Se a gente vai mais para frente entrar na questão social, né, a gente vai falar algumas coisas aqui, algumas questões, e ele não vai ser para todo mundo, não é mesmo? É, Porque a gente, aqui, por exemplo, a rede pública de Minas Gerais, a gente, ao mesmo tempo que nós temos em Belo Horizonte uma realidade de alunos que a maioria tem acesso à internet, a gente tem o Vale do Jequitinhonha e eu vimos entrevistas de alunos que têm que subir morro para pegar um pouco de internet ou para pegar o sinal da TV Minas, ou seja, não é para todo mundo, né? Eu entendo que a melhor maneira encontrada para alcançar o maior número de pessoas foi este, mas não acho que ainda seja a hora de implementar, de fato, no caso do Enem, em larga escala, né? Ou que seja a única forma de acesso. eu concordo com você, porque a Minas Gerais é um estado que tem uma diversidade muito grande. Não é possível comparar o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri com a Zona da Mata. A região metropolitana de Belo Horizonte tem muito mais facilidade de acesso a diversos recursos. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. Eu vejo como uma iniciativa positiva pensando em quem tem acesso, né? Mas é claro que ele não pode ser a única alternativa. Se for para, talvez, pulverizar um pouco a prova, para que tenhamos uma tranquilidade maior com o Enem impresso, né? Porque o número de alunos é muito grande, talvez seja interessante, mas realmente é uma iniciativa que tem que ser estudada. Eu achei que, nesse sentido, o INEP acerta quando coloca um número limitado de pessoas para fazer, porque aí é um caráter realmente experimental, mas não sei se se o INEP hoje é capaz de estender essa política de uma maneira ampla para todo o país, como a princípio parece, né? Queria aproveitar só um minutinho para agradecer a presença aí da Cláudia, nossa colega, da Marilu, que está aí prestigiando. Obrigado. A Júlia Rotti, que é nossa aluna também, está aí presente. Obrigado, Júlia. A Lud Meireles, que chegou. Obrigado aí pelo prestígio, pela presença. É sempre bom saber que as pessoas estão dispostas a dedicar um pouco de tempo para ouvir aí a gente falar sobre educação e sobre esse processo seletivo que é o Enem, porque ele é muito importante e muito sério, né? Nós sabemos que a garantia de uma vaga universitária, principalmente em uma universidade pública e gratuita, como tem no Brasil, é muito importante. E só para comparar um pouco, né? Também tenho saudade, Cláudia, muita saudade. Vocês todos estão muito presos no meu coração, assim, a saudade é grande. Mas como eu estava falando, né? Só para comparar um pouco, aqui em Portugal, o que eles fizeram foi colocar o que eles chamam de teleescola, que é a escola na rede pública de televisão, como aconteceu aí com a Rede Minas, mas o governo foi muito ágil, então conseguiu estruturar de uma maneira muito rápida tudo isso, e na primeira possibilidade de desconfinamento, que é a fase em que nós estamos aqui agora, o governo já levou os jovens que estão no que eles chamam aqui de ensino secundário, que é equivalente ao ensino médio do Brasil, de volta para as escolas. E, nesse sentido, tentou garantir que, com um número muito menor de alunos, uma vez que os alunos que são do equivalente à educação básica do Brasil não foram para as escolas, automaticamente as salas ficaram mais vazias e você consegue garantir um pouco mais de distanciamento, um pouco mais de espaço de convívio
né? Além das aulas que foram disponibilizadas pela TV. Mas esse tipo de processo seletivo, digamos que num país como Portugal, que é bem menor que o Brasil, é muito mais fácil de ser controlado e de ser devidamente organizado, né? O que acaba sendo difícil de acontecer num país como o Brasil, com uma diversidade tão grande, um número tão grande de candidatos e ainda com uma situação de ministério, né, que nesse momento está indefinida, né? O Sim. ministro já passava por uma situação difícil nos últimos meses, e agora que ele saiu e tem um interino no lugar, a situação continua mais indecisa. De qualquer É, forma, como a prova vai acontecer, inclusive nesse momento está acontecendo uma enquete no site do INEP para os alunos votarem as datas, né? Então, o que importa é o aluno conseguir se preparar. Aí a gente. pois é. A gente a está longe de alcançar o patamar de Portugal no quesito organização. Claro que a quantidade da população tem tudo a ver, mas Portugal, por exemplo, já está podendo voltar ao que algo parecido à vida normal. A gente ainda está longe disso. E a gente não sabe nem a data do Enem, né? Então, eu imagino que para o estudante, eu até gostaria que os que estão aqui nos falassem esse sentimento, o que, que vocês estão sentindo agora com isso? Né? Como que tá? Não sabe a data? Eu estava conversando com a Júlia mais cedo, ela falou, não sei nem se a gente volta esse ano. Então, são muitas incertezas, Amilcar, sabe? E eu fico pensando muito no emocional do aluno nesse momento. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Titi na segunda-feira, quando a gente estava fazendo uma live, a respeito disso, né? Ei, Clemerson, bom te ver, saber que você está aí. Obrigado por prestigiar a gente. A Dênia, a Berê também estão aqui, são professoras também. Ah, que legal, muito bom. Obrigado pela presença. Bom, mas como eu estava te falando, a Júnia entrou aí também. Ei, Júnia, que bom que você está Ok, aí. Ei, irmã Diego, que bom Júlia. que você está aí. Oi, Hanna, que bom, agradecemos aí todos que estão presentes. Mas eu estava falando com o Tiago o seguinte, que para o aluno que estuda, que consegue se organizar para estudar, a possibilidade de ganhar tempo e fazer a prova depois, ela é positiva, né? Para os alunos que vão continuar nesse processo de ansiedade, de incerteza, e não conseguem assim focar no estudo, isso cria um problema, porque ele acaba não se decidindo, e se a data não for uma data que dê a ele tempo para estudar, ele vai realmente perder muito com isso, né? De qualquer Sim. forma, eles têm agora a chance de votar e, mais importante do que isso, de aproveitar todas as oportunidades que estão aí, com professores fazendo live, com aulas disponíveis na internet, com gente tentando fazer trabalho voluntário para conseguir estudar e se preparar, porque são esses caminhos alternativos que vão contribuir para que eles estudem, né? Pelo menos É, concretamente. eu encararia como uma ótima oportunidade de se preparar melhor, né? Aquele tempo. Ei, Nani foi minha aluna também, a Juliana. Bom, Juliana. eu encararia como uma oportunidade de estudar mais. Muitos alunos terminam o ensino médio e ficam aquele um ano sabático ali, né? Estudando e tal. Eles estão tendo a oportunidade de antecipar essa folga de escola, Sim, né? O ensino remoto, pelo menos na rede pública, claro, ele é muito leve comparado com a rede privada. Né? Então, eu acho que os meninos da rede pública, principalmente, deveriam estar assim, comendo livro agora e assistindo muita live para correr atrás do prejuízo. Então, é oportunidade para uns e ruim para outros mesmo. é verdade. Bom, vamos lá, né? Começar aí essa análise de questões. Deixa eu Vamos. colocar aí a primeira questão.
para a gente poder ver. Dá para ver aí? Espero que sim. Sim, sim. É sempre um momento de angústia esse de apresentar a questão, porque a gente nunca tem certeza se ela vai ficar legível. Mas, de todo jeito, né? O que nós temos aqui é uma parte aqui de um texto não verbal, composto por um carro, um ônibus, um metrô e uma bicicleta. E aqui embaixo, uma parte de texto verbal com o dizer a mobilidade precisa de diversidade. Então, isso é um anúncio que foi veiculado, que foi disponibilizado, falando a respeito de transporte público. E então, Joana, o que você fala a respeito disso? Bom, lembra que a gente estava rindo, né? Que é o tipo de questão que você não sabe de onde que vem, se é de humanas, se é das linguagens. Gente, o enunciado está mostrando um monte de meio de transporte diferente, ainda fala de diversidade, né? Ou seja, é, nos leva a pensar aí em novas maneiras de utilizar o transporte público nos centros urbanos. O mundo hoje ele é mais urbano que rural, ou seja, tem mais gente na cidade do que no campo. Então é preciso encontrar alternativas. Né? Vamos para a pergunta lá, Milka? Vamos? Eu acho que você Bom, pode chegar um pouquinho para a esquerda. para a esquerda é para cá? Não, para a sua esquerda mesmo. Sim? Hum, Melhorou ou piorou? agora, aí, beleza. É. Tá bom, o Sim. enunciado diz assim: o texto sugere que a mobilidade é uma questão crucial para a vida nas cidades. Nele destaca-se a necessidade de: letra A, incorporar meios de transporte diversos para viabilizar o deslocamento urbano. Letra B, investir em transportes de baixo custo para minimizar os impactos ambientais. Letra C, ampliar a quantidade de transportes coletivos para atender toda a população. Letra D, privilegiar meios alternativos de transporte para garantir a mobilidade. E letra E, adotar medidas para evitar o uso de transportes motorizados. E aí, Bom, a gente. gente? Conta aí, Amilca, pode falar. Não, na verdade, eu tive alguns alunos de formação técnica que eram do curso de transporte e trânsito. E uma situação que nós sempre discutíamos ou conversávamos era que as cidades elas não vão crescer mais. Quer dizer, o espaço geográfico é aquele. Você não, né, para crescer tem que ser ou para o céu ou para a terra. Daí a É, necessidade, muitas vezes, de se fazer metrô, quando é possível, ou de se fazer aqueles trens urbanos ou metrô de corredores? superfície que são mais altos, né? Mas Sim. ainda assim, a gente tem um problema de poluição, enfim, trabalhar, mexe com o solo, mexe com estrutura, cria-se problemas de habitação, porque muitas vezes são áreas que ficam degradadas ou que são. Amilca, Oi, oi, Joana? oi, tinha falhado. Ah, Sim, ô Amilca, diga. além desse quesito, né, da cidade não ter mais espaço para crescer, a gente tem o aumento da frota, né? Sim. E Ou da seja, poluição, né? sim, claro, o aumento da frota leva à questão do trânsito, da poluição, né? O aumento dos acidentes de trânsito. Então, são vários os problemas acarretados pela. O tema mobilidade urbana, né, ele é muito extenso, ele abrange muitos problemas aí, sociais, ambientais, não é mesmo? E
o enunciado, ele pergunta qual que é aí a necessidade destacada no texto. E eu até brinquei com você, né, que às vezes o Uhum. aluno lá na hora da prova ele fica tão nervoso que ele vai procurar a alternativa com as palavras assim mais difíceis, né? Vai procurar uma alternativa mais Tem aqui, né? complicada, porque às vezes Nele está tão destaca-se a fácil necessidade de. Sim, e às vezes está tão fácil que ele não acredita. Mas, gente, lá, ô Amilcar, dá para você voltar no enunciado, lá na imagem? no texto base. Isso, obrigada. A mobilidade, ela precisa de diversidade. Então, a gente tem vários tipos de transporte diferentes e tem a palavra diversidade aí incluída. E a pergunta, gente, o ideal, então, seria incorporar meios de transportes diversos para viabilizar o deslocamento urbano. É a primeira alternativa, a letra A. Que é onde tem Isso, transportes diversos. isso. Gente, já tinha duas dicas, né, no texto base, tanto a palavra diversidade quanto meios de transporte diferentes. A questão ambiental na letra B, por exemplo, ela tem a ver, mas o baixo custo, nem sempre um meio de transporte limpo é de baixo custo, com exceção da bicicleta, é uma tecnologia cara de ser implantada. Não é barato você ter carro elétrico, os híbridos, né? São tecnologias muito caras. Porque poderia ser uma alternativa a se pensar ali, né? A pessoa poderia marcar a letra B, mas o É, certo é incorporar meios de transportes diversos, tá? a- ali a gente ainda tem a questão da topografia, né? Uma Sim, cidade como Belo Horizonte tem uma certa dificuldade para implantar um sistema de uso de bicicleta, né? é Porque as verdade. ciclovias nas subidas, né? Porque para descer todo santo ajuda, mas nas subidas elas acabam sendo um problema, um Sim. dificultador. Eu já pensei em bicicleta elétrica, sabe, Amilca? Mas eu fiquei com medo de ficar sem ela na primeira voltinha. Tem esse Aqui, problema também. aqui nós temos as chamadas trotinetes. Elas viraram uma febre aqui na cidade. E aqui em Portugal, em geral, acho que até em outros países da Europa, que são aqueles patinetes elétricos e são alugados. Então, é Uhum. um processo muito interessante, porque você faz a leitura do QR Code com o celular, já tem ali um cartão cadastrado, alguma coisa assim, e aí você pega e paga uma taxa e sai. Quando você entrega em qualquer ponto disponível na cidade, assim que você entrega, eles computam o tempo utilizado e descontam do cartão. Então, é interessante ver esse modelo, mas é um modelo que tem que tomar realmente muito cuidado, porque, enfim, aí no Brasil tem a questão de as trotinetes, de repente, não voltarem para os devidos Não, lugares. aqui teve, né? Não sei se você estava aqui ainda na época que Não, não a estava não. IEL. Eu só fiquei sabendo das polêmicas em relação a ter que usar EPI, a ter que fazer isso. Estavam aparecendo dentro da Lagoa da Pampulha, né? Joana, ficou aqui para mim. Travou. Oi? Você congelou. Não, e para mim Agora você que você está. voltou. Voltei? Voltou. Que bom. Mas, Eu estava falando. infelizmente, tem a questão cultural, né? A questão cultural para manter, da sociedade saber utilizar e usufruir, né? É, Atrapalha muito a evolução das coisas. é verdade. Bom, e aí a gente vai falar agora de relações humanas, né? Você, Sim. A gente você quer. encontrou, né, Amilca, várias questões de várias edições do Enem correlatas, ou seja, falando do mesmo assunto,
que são Uhum. as relações humanas e a solidão que a gente vive atualmente. A gente achou 3 questões interessantes aqui para comentar com vocês. Você projeta ou eu? Eu Ah, viro aqui, pode deixar. então, projeto aí. Tá conseguindo ver? Tô. Mas eu tenho cola por aqui, né? Deixa eu só É. aproveitar e agradecer as pessoas que estão aqui presentes. Tem o William, tem a Daniela Chaves, a Donara. Oi, Donara, saudade de você, minha querida. Tem o Tiago. O Tiago está lá em Amsterdã, na Holanda, dando um oi aqui para nós, prestigiando a gente. Manuela também é aqui de Portugal, está aqui prestigiando. Obrigado aí pela presença. Bom saber que vocês estão aí conosco. Joana, você se importa da gente ler o diálogo aí? Claro. Vamos lá. Você está no Orkut? Estou E no MSN, MySpace e Facebook? em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Esse aí é o último quadrinho, a última fala, né? Isso. Mostra bem como é que andam as relações, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia e de pessoas tendo que ficar tão conectadas, né? Isso fica aí É, bem evidente. E lembrando, mostra também um comportamento que tem sido cada vez mais comum nesses últimos anos, né? Não é só por causa da pandemia. A pandemia é só a desculpa do momento, né? isso. Lembrando aqui, ó, essa questão é de 2013. Então, as redes sociais eram as mais usadas eram outras, né? Hoje a gente Até por poderia trocar aí por TikTok, Instagram, né? isso, exatamente. O É, Twitter ainda mas, sobrevive, né? Mas o Orkut já acabou, o Facebook está aí agonizando. é, Então, mas é mesmo isso. assim, né, Amilcar, as coisas não mudaram. Já existia esse alerta aí, ó, em 2013 já tinha a crítica, né? De Exatamente. de tomar cuidado com isso, né? Com essa vida online aí, os amigos virtuais, em detrimento dos amigos reais, não é mesmo? Né? Verdade. E não É mudou verdade. muita coisa, não. Eu acho que só piorou. Muito É, embora as redes sociais estejam salvando os relacionamentos durante a quarentena. ou destruindo de vez, né? Dependendo da situação. É, Ô, lembra da Joana, ideia, tem que saber usar. pois é. Essa questão trazendo essa temática, né, do distanciamento da convivência real e essa substituição do real pelo virtual é de 2013, mas ela é uma temática que se repete, né? Na próxima questão aí E também tem isso. aqui, nessa de 2018, aparece o tema mais uma vez. Olha lá, É, eu leio aqui para você. pode ler, essa aí é uma questão de linguagens, que vai falar disso também. Sim, É, ou seja, assim, não é a interdisciplinaridade, a conversa mesmo entre as diferentes disciplinas. O bonde abre a viagem. No banco, ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou. Companheiro voo. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Aí o pois é. enunciado, a pergunta, né? O desenvolvimento das grandes cidades e a consequente concentração populacional nos centros urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. No poema de Mário de Andrade, publicado na década de 40, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição. E Amilcar, perdi o resto. Não, o resto, na verdade, são as alternativas que vão aparecer.
Mas aí, nesse momento, a gente está discutindo os enunciados. E aí, o que eu queria chamar a atenção nessa questão de linguagens é que esse é um poema do Mário de Andrade, dos anos 40. E na década de 1940, do século passado, né, nós já tínhamos essa percepção de como as pessoas vão perdendo os vínculos, como a sociedade vai criando um certo distanciamento entre aqueles que estão ali convivendo. Então, se antigamente as pessoas, né, eu falo isso pela época da minha avó, por exemplo, que podia sentar na porta de casa e conversar com as vizinhas, né? E era a maneira que tinha de manter um certo relacionamento social e de manter ali uma certa rede de conhecidos e de pessoas com quem pudesse contar. Hoje nós temos uma realidade em que a gente não sabe quem mora no apartamento em frente, né? Exato. É muito estranho isso. Muito. Muito estranho. Eu lembrei de um caso aqui meu, de uma vizinha. Meu marido cumprimentou alguém ontem. Eu falei, com quem você estava falando? Com a vizinha grávida. Meu Deus, qual? Tem até menino nascendo nessa quarentena, eu nem estava sabendo. Pois é, você está achando que o pessoal está brincando? O pessoal está brincando, não. Está povoando o mundo. Pois é. Deixa eu aproveitar para agradecer a presença da Cristiane Grazielli, que está aqui prestigiando. O Kerley entrou, ex-aluno, Fernando Campolina, obrigado por estarem aí presentes. A Bianca também lá de Amsterdã, deixa eu falar um oi com ela de uma vez, antes que ela fique com raiva de mim. Ela, tá vendo? A gente está com uma live completamente internacional, não é só aqui de Portugal, não. Tem gente de outras partes da Europa também participando. Isso aí. Bom, mas a gente está cada vez mais imerso, né, Amilcar, nesse mundo só nosso, na nossa vida. E eu acho que dos anos 40 para cá só mudou o meio de transporte. Antes era o bonde, agora é o ônibus. Só isso. Ou às vezes nem o ônibus, né, Joana? A pessoa entra dentro do carro, fica aquele sujeito sozinho atrás do volante, completamente isolado do mundo enfim, é uma única pessoa em um carro poluindo mais, tomando mais espaço, mas ainda assim não consegue conviver com os outros, né? Eu sei que há, junto com isso, porque a gente estava falando de interdisciplinaridade, certamente aquela primeira questão que nós analisamos da diversidade dos meios de transporte responde um pouco por que as pessoas também procuram ter o seu próprio carro, né? É porque o transporte público não atende como deveria a população. Mas a decisão também de estar sozinho ali é uma decisão de cada um, né? Sim, bem lembrado da questão da precariedade. Mas eu acho que, mesmo tendo uma certa estrutura boa, a gente ainda prefere a individualidade. Sim, mesmo? Com certeza. Se não fosse assim, nós não teríamos aqui em cidades que têm um transporte público muito bem distribuído, as pessoas ainda procurando ter seu próprio carro. Sim, exatamente. Pois é. A Alemanha, por exemplo, está oferecendo em algumas cidades transporte público gratuito, de qualidade, para ver se o povo compra menos carro. Sim. Né? Mas aqui ainda não vi o resultado disso na prática, não. Pois é. Vamos ter que aguardar mais alguns anos para saber se vai ter algum resultado de verdade. Isso mesmo. Vamos para a próxima questão? O próximo enunciado? Essa questão é maravilhosa, né, Amilcar? Essa eu gosto muito desse enunciado. Eu primeiro quero chamar a atenção para o ano, porque nós até agora estamos falando de 3 questões distintas. A primeira de 2013 e a segunda de 2016 e essa aí, que é a de 2018.
Então, são 5 anos em que a mesma temática da solidão e das relações humanas aparece. Né? Então, são E 3 anos distintos, num espaço de 5 anos em que isso continua presente. Né? em eixos diferentes, né, Amilcar? A primeira questão, ela, ou a segunda questão, ela é de linguagens, né? Sim, A segunda questão, e as outras uma de geografia e essa aqui de filosofia. Não é mesmo? Não, estou confundindo. Eu sei que não são todas das humanas e uma é de não, linguagem. Não é é, isso? E é anos isso. diferentes, mas sempre voltando para o mesmo tema, as relações Exato. humanas aí e a solidão. Então, a gente fica mais atento nessa temática aí. Aproveita o laboratório, o empirismo que a quarentena está oferecendo. Pois é, exatamente. É, Exatamente. bom, em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão. A ruptura das relações familiares que, na sociedade rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta, eu acho que faltou o levado, né? Mas o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãs, e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Esse é um trecho de um texto do Mia Couto. E é um texto bem interessante, porque ele vai falar de uma realidade que nós, brasileiros, conhecemos pouco, que é a realidade de Moçambique. Mas, quer dizer, temos aí a língua como elo, mas não temos tanto conhecimento. Né? Nós do Brasil acabamos estudando muito pouco sobre a cultura, sobre a realidade dos nossos irmãos de língua africanos, né? Mas o que chama muito minha atenção nesse texto é a forma como a pobreza deixa de ser um vocábulo estritamente econômico e se torna um vocábulo humano, das relações humanas, das relações familiares. Né? É um novo olhar para a ideia de pobreza e de solidão. Isso foi o que mais chamou minha atenção e que rompe com a ideia que normalmente se tem de pensar a pobreza como a ausência ou a falta de recursos materiais apenas, né? De recursos Sim, financeiros. sim. Eu lembro que minha mãe falava de uma pessoa uma vez, ela falou assim: Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. E eu me lembrei dela ao ler esse enunciado, é verdade. Ela se referia a uma pessoa muito solitária e tal. E é isso, né? Principalmente em Moçambique, que a gente tem ali a agricultura como uma fonte de renda principal, né? Então, as famílias são numerosas, até mesmo para que ajudem na fazenda. E essa questão, então, da riqueza é a riqueza de pessoas, né? De calor humano. E a gente hoje está vivendo o processo de empobrecimento, então. Né? Se tem É, muita gente a ser rica, a gente está pobre. o que chama muito minha atenção é o processo de solidariedade, né? É que, às vezes, em comunidades carentes e entre grupos que são economicamente menos favorecidos, há uma dedicação a cuidar do outro, a atender às ausências e às demandas do outro de uma maneira muito mais eficaz, muito mais próxima do que em outras situações, né? Como nós estávamos falando. Às vezes você não conhece o seu vizinho de porta dentro do mesmo andar num prédio,
e isso cria um distanciamento que quem às vezes está numa situação menos favorecida não tem, porque ali, como todos estão passando por uma condição de carência econômica tão grande, eles acabam sendo levados a se apoiar, né? Um vai apoiando o outro, um vai ajudando o outro, e isso vai criando uma situação muito interessante de convívio e de proximidade que rompe com a ideia do poder econômico. Isso chama muito minha atenção e nós vemos que no cotidiano isso acontece com muita frequência. Embora esse texto do Mia Couto fale de Moçambique, mas a gente vê que a realidade no Brasil caminha também bem por esse lado, né? Sim. Eu acho que a gente ainda tem a questão familiar muito enraizada, né? Diferente de alguns países mais desenvolvidos, pelo que a gente vê, né, também, em filmes e tal. Aparece aí, Joana, põe seu rosto aí. Voltei. Isso. Apesar da gente ter a família muito enraizada, eu vejo que as gerações que estão vindo agora, elas são cada vez menos ligadas aos familiares, aos amigos reais, né? E muito imersas no mundo virtual. E aí a gente, eu lembro muito que o Humberto Gessinger falava bastante, as músicas dele ele sempre falava disso, o exército de um homem só, sozinho na multidão, né? E hoje eu entendo o que ele queria dizer, Olha, né? isso não vem de hoje, não, porque Não, Camões já falava, né? Que amor é andar solitário por entre as gentes, né? Num dos seus mais famosos sonetos. É claro que ele não se referia a essa solidão que nós temos aqui hoje, mas essa sensação de solidão entre as pessoas, ela acabou ganhando uma outra força e uma outra dimensão com o passar do tempo. E sim, hoje ela mostra realmente essa pobreza no relacionamento, essa dificuldade de convivência, né? Deixa eu exato. só aproveitar aqui para cumprimentar o Júlio César, que até a última vez que eu fiquei sabendo estava na França, também fazendo doutoramento. Obrigado aí por estar presente, valeu. A E a Rafa todos os foi minha demais que estão aluna. aí. A Rafa foi uma das minhas primeiras alunas. E a Elinha, que acabou de chegar, é uma grande amiga querida. A Sil voltou. Voltou. Muito bem. Deixa só eu passar aqui para as alternativas. Sim, Não que a gente precise delas, porque, na verdade, a discussão não é simplesmente para achar resultado, né, do Enem, porque isso aí todo mundo encontra em qualquer lugar, mas é discutir justamente esse processo de temática transversal que ultrapassa não apenas as áreas do conhecimento, como também o tempo, né? Nós estamos falando de uma sim, temática que é de convivência e de solidão, que foi discutida de 2003 a 2008 nessas três questões. a 2018. Sim, Ah, perdão, 2018. é, isso mesmo. Bom, deixa eu chegar até elas aqui também. Lá na questão da charge, a pergunta, né, sobre. Eu estou caçando ela aqui. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Gente, quem nunca viu algum meme assim, em frente à câmera, o casal tudo bem, tudo maravilhoso, e por trás das câmeras aquele inferno, né? É muito superficial, é uma alegria superficial, é uma amizade. Às vezes a pessoa curte uma postagem sua, mas curtiu? O que foi que ela achou daquilo? Ela foi sincera com você? Não é igual, né? A relação direta não é a mesma coisa. Estou entendendo errado, doutora Amilcar? Não, é isso mesmo.
É isso mesmo. A charge está fazendo esse tipo de questionamento. Isso. Assim, não é na letra B que fala de considerar as relações sociais menos importantes que as virtuais. Não há uma comparação e nem há um juízo de valor ali. Não está enaltecendo a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque há uma reflexão, né, uma certa crítica reflexiva a respeito disso. Não é uma descrição com precisão das sociedades humanas do mundo globalizado, porque nem todas as sociedades são assim, e nem está Exato. concebendo a rede de computadores como um espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Tanto Muito pelo não é contrário. isso que é a crítica da personagem é justamente essa, né? Você está lá, mas não está aqui no mundo real. Isso. É o contrário. Isso É. mesmo. Na questão 125, Que diz é a do assim, o bom. desenvolvimento das grandes cidades e a consequente concentração populacional nos centros urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. No poema de Mar de Andrade, publicado na década de 1940, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição entre, letra A solidão e a multidão. Eu acho que as demais alternativas nem precisam ser discutidas, porque a gente já falou Não, de tudo isso aqui, né? Elas já foram discutidas ao longo da análise da questão. isso. Ó, Amilcar, E, o Alejandro chegou aí, viu? Chegou mais que gente. bom. Ó, Alejandro, que O bom que você está Dani, aí. Fábio, E Mário, isso. Mário Obrigado Melo, aí se pela alguém quiser. presença, por estarem todos aí presentes, prestigiando a gente. Isso aí. Na Bom, questão 80, em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a, e aí a letra B, a fragilização das redes de sociabilidade, que tem é, a ver com tudo que a gente já discutiu, né? sim. Na verdade, uma coisa que eu esqueci de mencionar, Milka, que a gente conversou em uma outra oportunidade, é que as questões do Enem da área de humanas, elas, igual eu te falei, elas vão muito mais de você ter bom senso e saber interpretar o enunciado do que ter domínio sobre o assunto. Porque na geografia, por exemplo, a gente não vai discutir a solidão da pessoa, a solidão humana. A gente vai discutir os impactos da globalização na vida atual, os impactos do crescimento urbano. A gente não vai entrar em questões tão específicas. Então, é mais um bom senso, é lembrar, nossa, peraí, se, se o mundo globalizado está trazendo cada vez mais as relações para o meio social, quer dizer, então, que aquela questão da charge, ela está questionando se isso aí está certo. Né? Então, é bom senso, é ler com calma o enunciado, não precisa decorar a matéria. Né? É. Geografia você ama ou você odeia, né? Eu, como eu gosto muito de bater papo, de conversar, eu gosto de levar por esse lado, de você pensar consigo mesmo ali, não, peraí, né? Eu acho que está querendo dizer que isso aí não é legal, que é errado, tá? É falando que, peraí, tem que melhorar. Então é É. mais Como a esse gente bom senso. costuma falar, né? Eu já tive outras lives em que eu falei e também ouvi de colegas. O Enem, ele trabalha com o cotidiano. Ele lida muito com aquilo que a gente vive, que é aquela experiência que nós temos no dia a dia, né? Então, tendo esse bom senso que você falou, né, e conseguindo construir essa ponte entre o que nós aprendemos na escola e nós vivemos no mundo concreto, no mundo real, essa ponte é que vai fazer as pessoas conseguirem se dar bem na prova, né? Sim, Essa próxima questão que tem aqui, eu vou colocar, vou projetar agora, ela tem muito a ver com esse momento e com essa fala. Eu acho tá. que vai combinar bem. Dá para ler Isso. aí? Centraliza ela mais um pouco. Tá cortando um pouquinho da esquerda, da margem Sim? esquerda. Aí, beleza, perfeito. Aí.
Então tá, deixa eu ler aqui. Texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Isso aí está no livro Ética e Cidadania, de Galo. E o texto 2, é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Isso aí foi publicado no Observatório da Imprensa em 2010. Muito bem. Ei, filho, ei, Clebinho, obrigada pela visita. Bom, vamos lá, Milka, desculpa. Fala aí, Joana, o que você acha aí dos dois Eu tô achando textos? que eu tô em festa aqui, revendo o povo aqui na live, eu tô adorando. Vamos lá. Gente, essa questão aí, a gente trouxe para refletir um pouco o momento atual, né, da importância da transmissão de notícias, de dados pela mídia, da importância para que a população fique informada. Isso tem muito a ver, está muito ligado ao processo da democracia, né? O acesso à informação. Porque quando um governo interfere aí nos meios de comunicação, né, no caso denunciado, se um governo tenta interferir nos meios de comunicação, ele vai estar violando a liberdade de expressão, né? Então, de que maneira eu não divulgar notícias impacta na nossa vida? Como que isso na prática aconteceria? Quer falar, Milka? Sim, na verdade, do texto 1, o que chama muito minha atenção é aquela parte final ali que diz sobre a consequência na vida de toda a coletividade. Sim. Porque as pessoas não, muitas vezes não param para pensar que uma ação ou uma omissão da parte dela pode ter um impacto sobre outras tantas pessoas. Então, a percepção de que nós estamos vivendo numa coletividade e que somos responsáveis pelos prós e contras de tudo que acontece é uma percepção que nós precisamos ter, né? Saber que a minha atitude vai impactar na vida do outro faz parte desse processo. E eu destaco agora no texto 2 a ideia não apenas de liberdade de expressão, mas também de fiscalização sobre órgãos governamentais. Por quê? Não significa que liberdade de expressão é falar tudo o que eu penso de forma inconsequente. E também não significa que quem é governo, seja qual governo for, possa fazer qualquer coisa sem pensar que ele precisa de uma atitude transparente, uma vez que o governo lida com o dinheiro público. O erário público é o dinheiro com o qual os governos lidam, né? Então, eu acho importante ressaltar que a ação democrática é a ação de o povo tomar uma decisão e escolher, mas que o governo que foi democraticamente eleito, ele não tem não tem direito a uma postura de faço tudo o que eu quiser. Porque o que ele tem direito de fazer é também atender às leis que existem para todos. E Mas a isso gente tem que também ficar tem claro, né? que, para não ficar assim, a gente tem que lembrar também um pouco, igual você mencionou no começo, da inconsequência aí da divulgação de notícias, né? De publicações também sem fundamento, sem uma pesquisa, sem dados, né? É muito importante. E os alunos se esquecem disso ao fazerem os trabalhos de escola, né? Ao colocar as fontes pesquisadas. Fonte, É, eu juro que é.
Na verdade, Joana, o que acontece que chama a atenção é que quando nós falamos a respeito dessa responsabilidade de citar fontes e tal, é porque é como se fosse uma. Eu acho que o termo que ilustra um pouco isso é o termo fofoca. Então, Sim, aquilo que você escreveu no trabalho de escola, que você não sabe de onde veio, não sabe quem criou, não sabe que conceito ou qual é a base daquilo que está presente, e entregou para alguém, aquilo acabou se tornando uma fofoca. É como você falar mal do vizinho porque ouviu falar alguma coisa, né? Você não tem base, você não tem certeza, você não tem fonte concreta e está levando adiante algo que pode não ser verdade. Então, por isso que a liberdade de expressão ela tem que ser também algo com muito cuidado, né? O cidadão comum não pode falar, levantar falso contra outro cidadão, e um governo não pode levantar falso. E levantar falso é, por um lado, criar uma informação falsa, mas por outro lado é também não divulgar uma informação verdadeira. Porque sim. isso também não está certo. A omissão dessa informação, ela também não está certa. Ela Ou também cria seja, uma consequência. ou seja, ambos têm que trabalhar dentro da ética, né? Dentro dos limites Exatamente. impostos aí pela ética. Para que eu possa divulgar uma coisa e ter a credibilidade e ter respaldo, eu tenho que ter certeza. E, em contrapartida, para que eu tenha a credibilidade da população, do coletivo, eu também tenho que deixar às claras aquilo que eu estou fazendo, É, não é mesmo? exato. Se todo mundo pode saber quanto que eu ganho, porque eu sou funcionária pública, eu também, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu também tenho que fazer minha parte e não espalhar notícias falsas nas minhas aulas ou fazer pesquisas superficiais para apresentar o conteúdo para os alunos, né? A gente tem que ter um fundamento Exatamente. muito forte ali para isso. Pois é, então vamos passar para a análise das alternativas, porque a gente agora já está chegando no fim da live. Nós temos Sim, aqui 3 minutinhos só, então ali as alternativas. O enunciado diz assim: partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por. E aí a resposta é letra B, fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. isso. A letra A, orientar os cidadãos na compra de bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. Não há nada de compra de bens em nenhum dos dois textos. Na letra C, apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Se existe uma oficial, existe uma oficiosa. E aí você começa a colocar em xeque a ideia de verdade. E os textos não falam disso também. Na letra D, propiciar o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização da população. Bom, também não fala nada a respeito de entretenimento. E na Não, letra até E, porque promover. conscientização política não tem nada a ver com entretenimento. Não, não tem. E na letra E, promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Também não fala nada de transmissão esportiva, né? Nada a ver. Pois é. É. Joana, olha, nos últimos 2 minutinhos, a palavra é sua. Aqui Pode falar à chegou vontade. Fernanda. Ah, gente, Arthur, eu estou muito feliz pela nossa primeira live. Apesar de estar muito nervosa, eu te falei isso, medo de dar branco, de travar, mas ao mesmo tempo feliz demais de ter sido convidada e de ter recebido a visita de tanta gente aqui que entrou e saiu ao longo da nossa live, não é mesmo? Fiquei É muito verdade. feliz. Obrigada, gente. Olha, eu também quero É, agradecer todos que participaram, sejam amigos, sejam alunos ou ex-alunos. São todos sempre muito bem-vindos. Fiquei muito feliz por vocês terem nos prestigiado. Eu sei que muita gente teve que entrar e sair, não teve condição de ficar muito tempo, mas valeu demais. Tá aí, ó, o Patrick chegou, obrigado. Valeu, Adson, pela presença. Valeu, Ai, Juliana. obrigada. A gente tem mesmo Obrigada, que Daniel. encerrar, porque agora faltam 20 segundos
E antes que eu deixe todo mundo no vácuo, deixa eu falar tchau, um grande abraço. Fiquem bem aí. E eu tô com a bateria no finzinho. Um beijão, gente. Espero que a gente volte. É isso aí. Tchau, Donara. Abraço. Tchau.